Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Caê Garcia, mais um dia, mais uma vez. E hoje eu venho aqui apresentar, inclusive é um livro que eu tô fazendo uma leitura aí, que é Agilidade Emocional. Para quem não conhece, né? Ele é da Susan David. Então, para quem não conhece, sugiro você aí, gestor, empreendedor ou qualquer profissional de qualquer área, principalmente você até mesmo que é empregado aí, fazer uma leitura, porque ele dá vários insights aí, várias ideias, mudança de rota, mudança de pensamento, de ação, para você conduzir a sua vida, principalmente ali voltada para a questão pessoal e muitas vezes que reflete no profissional, né? Na maioria das vezes a gente não consegue separar, por mais que muitas pessoas falam profissional, pessoal, né? Às vezes as pessoas conseguem sim vestir uma máscara, agir no trabalho de uma forma talvez natural, mas internamente, conscientemente ali, tem sempre um reflexo emocional, se tiver algum problema em casa. Então, eu vou ler aqui um trecho, vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas ele calha muito com um conteúdo que eu vou entregar gratuito para vocês aí, tá bom? Até o final dessa semana, ou então até o final aí talvez quando você verificar esse vídeo já vai estar liberado esse conteúdo para você me pedir e eu vou encaminhar. Então, aqui nesse capítulo que eu iniciei, ele seria o capítulo 5, para você aí que se interessar a ler, você vai conseguir depois compreender o que eu tô falando, tá bom? Então ele fala de um professor de uma universidade, onde ele foi casado com uma pessoa, e após um período ele entrou numa depressão profunda, né? E que isso acabou comprometendo o relacionamento dele, o trabalho dele, e acabou fazendo com que ele se afastasse de todas as pessoas, inclusive da esposa dele, né? E aí vai calhar com aquilo que vai estar no conteúdo, porque ele teve um certo dia, eu vou fazer a leitura assim na íntegra do que tá falando aqui no livro para vocês poderem entender, tá? Então, ele certa manhã, mais ou menos um mês depois desse declínio, que é a depressão, né? Penny Baker saiu da cama e foi até a máquina de escrever. Ele olhou para a máquina durante alguns momentos e depois começou a escrever de uma maneira livre e franca a respeito do seu casamento, dos seus pais, da sua sexualidade, da sua carreira e até mesmo da morte. Como eu falei, né, ele entrou numa depressão profunda e, claro, consequentemente, para pessoas que se encontram ou já se encontraram nessa situação, vem de tudo um pouco na cabeça. E acredito que principalmente a questão da ausência da vida, né? Então, depois dele atravessar essa experiência aí de escrita, né, esse livro aqui, essa condição foi feito lá na década de 70, então a máquina de escrever, ela era o objeto dessas pessoas, né, de escrita, além do lápis e caneta. Mas aqui no conteúdo, depois que ele conseguiu se enxergar, né, a partir da escrita, ele despertou, né, porque ele conseguiu trazer para a realidade dele aquilo que ele estava sentindo e que muitas vezes ele não conseguia esboçar, seja conversando com alguém, com algum terapeuta, com algum psiquiatra na época, ou às vezes ele não teve essa oportunidade, mas através da escrita a gente consegue. E muitas pessoas aí, eles falam que quando você tem um objetivo, quando você tem um direcionamento, por exemplo, para hoje eu estar aqui falando com vocês, por incrível que pareça, eu já escrevi isso há muito tempo atrás para que eu perdesse esse bloqueio, né, de estar atrás das telas, de falar, de expor a parte aí do meu conhecimento, né, parte daquilo que eu venho aprendendo. Então, a partir disso, ele começou a fazer um estudo, ele pegou um grupo controle,
foram 2 grupos, né? Onde teve um grupo controle, em que as pessoas na mesma condição que ele se passava ali de depressão, né? Voltado para esse contexto, ele deu uma orientação para que um grupo escrevesse, né? Tudo relacionado a isso que eu falei aqui no trecho anterior, né? Que ele falava de maneira livre sobre o casamento, sobre seus pais, a sexualidade, a carreira e a morte, né? Então ele usou esse teor para poder, para que essas pessoas também escrevessem sobre isso, e o outro grupo onde elas não esboçavam apenas nada, né? E ele viu que com essa ação, né, as pessoas melhoraram assim de forma grandiosa, né? Então a escrita, ela tem um poder assim enorme. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas e para quem não sabe escrever, né? Para quem não tem o hábito de escrever, ou para quem às vezes não consegue se organizar na escrita, o segundo ponto é você gravar aquilo que você gostaria de estar escrevendo e escutar, porque enquanto você está escrevendo, você está mantendo conexão ali com vários outros sentidos, né? Além do tato ali, tem a visão, tem a sua leitura, a sua escrita, né? E quando se você não tem essa oportunidade de escrita, você pode gravar falando sobre todos esses temas e depois escutar, para o seu cérebro também associar, tá bom? Claro, o ideal é você sempre escrever de forma livre, de forma ali contínua, deixar a mente fluir, livre assim de qualquer tipo de restrição mental. Ah, eu não vou escrever isso porque talvez... Não, é pra você. Se você estiver sentindo alguma coisa às vezes não tão boa, mas que você consiga também transformar aquilo numa coisa muito boa ou numa reversão daquela situação, é importante você escrever de forma natural. Mesmo que depois, quando você for fazer a leitura, você fala, nossa, não tá nada com nada. É isso mesmo, sabe? Não tá nada com nada, porque mostra a bagunça mental que a gente se encontra naquele momento, né? Então, foi observado, aí depois a autora do livro, ela faz aqui o relato dela, né? Que quando ela descobriu essa pesquisa do Pennebaker, ela ficou impressionada com a maneira pela qual ela refletiu sobre a própria experiência de vida dela na adolescência e quando ela escreveu, porque ela conta aqui, né, para quem tiver interesse, é muito bom esse livro, tá? Sobre um câncer que o pai dela teve, sobre as dificuldades, sobre os problemas, enfim, tudo isso ela relata, né, nesse livro, onde vocês também vão conseguir observar. Então, depois que ela também seguiu esse tipo de ação, a vida dela também se transformou. Então, foi muito de encontro sem ela conhecer esse estudo desse rapaz, que levou ela a descrever esse estudo aqui no livro pelas mesmas condições que ela também se encontrava, né? Então, aqui ainda dá todo aqui um contexto onde ele conduziu uma empresa que haviam demitidos, pessoas aí que se encontraram em situações de demissão, né? Então, no caso aqui é um caso contado com engenheiros que trabalharam a vida inteira para outra empresa, né? E que num determinado momento, por um corte, eles se viram assim, sem rumo na vida, porque eles se formaram, eles tiveram aquela questão de que deveriam trabalhar sempre para outras pessoas, né? Não estou falando que isso é errado, tá? Mas eu estou falando de acordo com o que está aqui no texto. E que, a partir do momento que eles se viram cortados daquela empresa, eles se viram sem rumo, sem norte, sem nenhum direcionamento, tá? Isso acontece com muita gente todos os dias. Já aconteceu comigo. Acredito que se não aconteceu com você, cara, e você está confortável nessa situação, que bom também, sabe? Mas quando as pessoas às vezes se veem nessa situação, as pessoas se veem sem um chão, sem um norte, sem um direcionamento. Quando isso aconteceu comigo, eu também me vi naquele momento sem um norte, tanto que me fez
criar coragem, me fez tomar ações que talvez se eu não tivesse tido lá atrás, até mesmo com a escrita, eu não estaria aqui hoje, né? Contando isso ou então me expondo de alguma forma. Então ele fez um trabalho também com esses engenheiros, com esses profissionais da época, né? Para que eles escrevessem sobre a carreira deles. Então, tudo aquilo que trazia o pânico, né? Que era a sensação ali de estar sem emprego. Muitos deles acabaram passando um período, não conseguiram se recolocar. Então, eles fizeram parte também desse estudo, né? Então, ele fala aqui muito sobre a questão da escrita. E aí, mais para frente, ele pediu aí que esses engenheiros tivessem escritos, né? E eles descreveram profundamente seus sentimentos de humilhação, rejeição e indignação, os efeitos das tensões decorrentes sobre saúde, casamento e finanças, e a sua profunda preocupação a respeito do futuro. Os dois grupos de controle o escreveram a respeito do gerenciamento de tempo ou não escreveram nada, né? Então, ele fala aqui, onde antes de os membros do primeiro grupo começarem a escrever, não havia nenhuma diferença entre os grupos do ponto de vista da motivação ou do esforço que estavam fazendo para conseguir um novo emprego. Apenas meses depois das sessões de escrita emocionalmente carregadas, os homens que tinham examinado profundamente como realmente estavam se sentindo, exibiram uma probabilidade 3 vezes maior de ter conseguido um novo emprego, ou até mesmo de ter conseguido se recolocar de forma independente, né? Então, para você ver que o poder da escrita, né, quando você tem um objetivo, quando você quer seguir, quando você tem um planejamento de vida, por mais que ele seja cortado, então você tem condições, né, de mudar essa rota aí, tá bom? Então aqui ele fala, escrever não apenas ajudou os homens a processar suas experiências, ajudou-os a afastarem-se da sua inércia desanimada e a tomar medidas significativas. Gente, é aquilo que eu venho falando. Parece que às vezes é tudo uma questão de falar, não, vou esperar, vou fazer, vou deixar para amanhã. Não, cara, começa hoje, sabe? Se você se encontra nessa situação, numa situação parecida, ou se você talvez mesmo que esteja aí, não estamos falando somente de uma situação que aparece aqui no livro de desemprego, né? De pessoas que ficaram desempregadas, de pessoas que tiveram problemas em seu relacionamento. Se você estiver muito bem com você mesmo, faça também, para que possa melhorar, ou então para que você comece a mudar o foco, onde você já se ajudou tanto, você tem se ajudado tanto, e que chegou o momento que você precisa ajudar a outras pessoas, né? Por que não? Então aqui ele fala mais um pouco, e aí eu vou chegar aqui nesse trecho, e aí ele dá uma orientação, que é basicamente aquilo que eu vou dar no conteúdo aí para vocês, tá? Que são as regras que ele impunha ou que ele sugere, né? E que é o que eu também, fazendo a leitura, é o que eu venho fazendo, é o que eu fiz já lá atrás, e é o que, pela ação do momento, calhou, né? Da parte da leitura aqui. Então, as regras de escrita de Pennebaker, tá? Mas você pode criar a sua própria regra. O que acontece é que quando a gente, às vezes, segue com uma sugestão, pra às vezes, te abrir, porque às vezes, mas como que eu vou começar? Tá aqui com o que eu tô falando, tá aqui com o que eu vou apresentar, mas você pode criar a sua, você pode fazer o seu conteúdo, você pode levar para dentro da sua casa, para sua esposa, pro seu marido, pro seu namorado, você tem irmãos, pros seus irmãos, pros seus pais, pros seus amigos no trabalho, sabe? Forma um grupo ali, sabe? Com que todos estejam engajados com o mesmo objetivo, com o planejamento aí de crescimento, de ascensão,
sabe? Cada um dentro ali da tua esfera, do teu momento. Mas crie grupos de motivação, sabe? Então, as regras de escrita. Ajuste um cronômetro para 20 minutos de contagem regressiva. Abra seu caderno de anotações ou crie um novo documento no computador. Quando o cronômetro iniciar a contagem do tempo, comece a escrever sobre suas experiências emocionais da semana, mês ou o ano passado. Então você consegue fazer isso de todo esse período, sabe? Então não precisa, não tem uma regra clara, mas tem aqui a sugestão, e que é a mesma que eu direciono para vocês. Não se preocupe com a pontuação, desmazelo ou coerência, que foi o que eu falei anteriormente. Então, siga, vai escrevendo de forma natural, de forma com que vem. Se veio com a palavra na cabeça e você está escrevendo sobre, azeitona, coloca o caroço ali, tá tudo certo, sabe? Simplesmente vá aonde sua mente o levar, com curiosidade e sem fazer julgamentos. Escreva apenas para si mesmo e não para um possível leitor. Então é para você, sabe? Mas preste atenção, que ainda vem mais coisa aqui. Faça isso durante alguns dias. Depois, jogue o papel fora. Joga fora. Ou coloque-o dentro de uma garrafa que ele sugere e atire ao mar. É claro que a gente não vai fazer isso, porque senão você vai estar poluindo o mar. Mas você pode, sei lá, jogar num lixão, num triturador aí, enfim, onde vai desaparecer isso de alguma forma, né? Não tô incentivando você a jogar ao mar, tá bom? Mas essa é a sugestão da época. Muitas pessoas ainda fazem isso, né? Como uma forma de agradecimento por uma situação, tá? Mas faça aquilo que o teu coração te direcionar. Ou feche o documento no computador sem salvá-lo. Então, se você fez aí por essas semanas todo esse documento, escreveu, foi salvando, chegou no período, exclui permanentemente do teu computador. Da mesma forma que se você estiver fazendo por escrita, dá um jeito de sumir com aquilo, tá? Então, se você estiver pronto, crie um blog ou procure uma editora, não importa. Tá vendo? Então, se você estiver pronto de expor tudo isso para outras pessoas, cria um blog, sabe? Muda. Ah, mas eu não tenho jeito. Cara, hoje a internet, né? As pessoas, os conhecidos, todo mundo tem um pouquinho de conhecimento que seja. Você pode usufruir desse conhecimento, né? Você pode usufruir para aprender coisas novas também, né? Então, aprende. Você não sabe como criar um blog? Usa o Facebook, abre uma página extra no Facebook, né? Faz como aqui no Facebook, abre uma página no Instagram, como muitas coisas aí que a gente às vezes fica lá rolando, perdendo um tempão e aparece lá, não sei o que, mente não sei das quantas. Cara, isso é legal, isso foram pessoas que talvez numa situação dessa viraram a chave e criaram conteúdos assim, motivacionais. É ótimo isso. Às vezes não calha por questão assim, por falar, nossa, essa mensagem tava pra mim hoje, né? Você tá lá, mesmo que esteja rolando o feed, apareceu aquilo, né? Aqueles negócios, uma mensagem de Deus pra você, realmente é. Porque aquela pessoa que escreveu aquilo, pra ela ter escrito, ela passou por aquilo, ou ela está passando por aquilo. E que em algum momento ela viu uma mensagem, uma passagem em algum lugar, né, ou algum mentor dessa pessoa falou para ela e ela quis reproduzir, ela quis mandar isso para frente. E ela já tem um blog, ela já tem uma página aí no Instagram, ela mandou embora. O importante é que esses pensamentos estão agora fora de você e sobre a página. Você iniciou o processo de afastar-se da sua experiência, no caso negativa, e compreendê-la melhor. Então, pessoal, mais uma vez, tá? Não tô ganhando nada com isso, tô fazendo sim uma propaganda gratuita, uma propaganda que eu acredito que vale muito a pena, que é esse daqui, Agilidade
emocional, tá? Então, isso daqui vocês conseguem encontrar aí facilmente na internet ou nas livrarias, tá? Porque é um livro reconhecido. Se não conseguir, aí a gente vê como que pode auxiliar. Me avisa aqui, me chama, comenta aqui, fala, Caê, não consegui encontrar de forma alguma esse livro. Eu te ajudo a buscar, sabe? Sugiro que você, profissional, de qualquer esfera, desde da alta gestão aí, né, da alta diretoria, alta gestão, até, o cargo mais baixo que tem na sua empresa. Você, empreendedor, isso vai te abrir a mente, vai fazer com que você aceite as mudanças, prospere no trabalho e na vida, sabe? Mas claro, leitura, recomendações sem ação é a mesma coisa que nada. Então, eu espero profundamente que esse conteúdo aí esteja lhe ajudando, né? É um tempo aqui, são um pouco mais de 20 minutos falando com vocês. Eu espero de coração que você tenha conseguido chegar até aqui, né? Que tenha feito diferença na sua vida para você também começar a fazer diferença na vida de outras pessoas. E eu tô sem roteiro nenhum, tá, pessoal? O único roteiro que eu utilizei foi do livro que tem aqui me acompanhado nos últimos dias, certo? Então, para você que chegou aqui, não esqueça de curtir esse vídeo, faz um comentário, um joinha para falar cheguei até o final, escreve assim, cheguei até o final, porque aí eu vou saber que você chegou até esse momento do vídeo. Compartilha, né? Se você conhece alguém aí que esteja passando por alguma dificuldade, por alguma situação, né? Compartilha com essa pessoa, compartilha esse conteúdo para que ela possa também entender e que ela possa ver que ela não está sozinha nesse mundo, né? Nesse momento, que ela não é a única pessoa, que pessoas às vezes que estão passando por uma dificuldade, seja financeira, seja emocional, seja no trabalho, por N motivos, ela não está sozinha, mas a pessoa acha que é a única no mundo que está passando por aquilo, tá bom? Então, conto com a ajuda de vocês, compartilhar para principalmente quem esteja precisando. Se a pessoa às vezes não precisar, mas você sente no seu coração que outras pessoas devam escutar, encaminhe, sabe? Vamos aí juntos nessa corrente levar informação, levar coisas aí de pessoas novas como eu que estou aqui, né? Doando o meu tempo também para você e para toda a nossa comunidade, tá bom? Pessoal, desejo aqui que todos vocês tenham uma mente e ações prósperas e que seja sempre de organização, progresso e, consequentemente, resultados aí na vida de cada um de vocês, tá bom? Se você estiver precisando de ajuda, é só me chamar aí. Para quem não sabe, mais uma vez, sou fisioterapeuta, mas também trabalho aí com a questão de gestão, empreendimento. A gente como físio acaba também tendo a obrigação de conhecer outras áreas, né, que estão aí englobadas no nosso dia a dia. Combinado? Valeu, pessoal. Vocês tenham um excelente dia. Se estiver vendo à noite, uma excelente noite. E que Deus nos abençoe. Valeu!